Vamos lá, desenvolvedor. Para você que está chegando nesse vídeo aqui, a gente já tem uns vídeos anteriores onde a gente criou uma página inicial do nosso Serious Game. Deixa eu voltar aqui para te mostrar. Criamos essa página inicial. Quando a gente clica aqui, ele é redirecionado para uma página de login, né, ou de criação de conta, que a página inicial está verificando se o token existe ou não no navegador, para então direcionar para a página de registro ou de login, tá? E está verificando se o navegador tem suporte a esse token, que se ele não tiver suporte, ele também não verifica o token, né? Ele já direciona direto para uma página de login. Então aqui a gente já criou a animação aqui, né? Para poder dar uma ilustrada na tela de login. E já criamos a tela de login, acessar a conta, e a tela de criação de conta. Beleza. Então vamos trabalhar essa tela de criação de conta, porque a gente também já criou um componente aqui, usuários, que ele vai fazer, ele vai chamar duas funções, a registrar e a pesquisar. A registrar, ele vai verificar se o usuário preencheu o nome, né, aqui com a mensagem, emitindo a mensagem, né. Ó, vou colocar aqui, ó, vou clicar para registrar. Ele vai verificou ali, ó, já emitiu a mensagem e deu um foco aqui no campo. E aí eu vou preencher o nome, clicar em registrar. Ele verificou, emitiu a mensagem e já deu um foco ali no campo. Vou fazer de novo e aí ele vai aqui na senha, beleza. E aí depois disso tudo é que ele vai verificar, vai emitir uma mensagem de conta criada. Só que nesse momento aqui, ó, que é essa mensagem aqui, ele não está de fato criando a conta ainda, né? Ele só está emitindo a mensagem para a criação de conta. Então, nesse vídeo, o que é que a gente vai fazer? A gente vai criar essa conexão do JavaScript com o servidor. Então, aqui a gente tem, para acompanhar, a gente tem esse componente aqui do usuário, beleza? E o componente que a gente vai criar, que vai estar nesse endereço aqui também, para a gente poder fazer a conexão com o servidor. E aí eu vou explicar esse código aqui nesse vídeo. Esse vídeo a gente vai passar esse código aqui, ó. Então, beleza. Vamos para cá para o código. Não esquece aí de compartilhar, curtir. E se tiver dúvida, comentar aí a dúvida, a sugestão, qualquer coisa do tipo. Então, vamos lá para esse código. O código já está pronto aqui, mas eu vou passar o código aqui para poder explicar como foi feito esse código. Então a primeira coisa que eu fiz aqui, ó, foi criar um objeto do JavaScript. E aí eu instanciei esse objeto em uma variável aqui, ó. Eu peguei aqui, ó, servidor, instanciei aqui, ó, new servidor, dentro da variável. Beleza. Quando eu for chamar aqui, nesse momento aqui que ele já validou todos os campos e eu preciso conectar no servidor para criar o meu usuário, então eu vou começar a chamar esse objeto, serve, beleza, que foi o nome que eu passei aqui, ó, serve, a variável, né, na verdade, que eu armazenei. E aí aqui eu vou criar uma variável domínio, aqui, mas ela não é uma variável global, na verdade eu estou criando um atributo do meu servidor, da minha função servidor, estou criando um atributo aqui, onde esse atributo ele vai pegar o protocolo e o nome do meu domínio. Então, se eu pegar esse endereço aqui e carregar esse script aqui no seu endereço, se o seu endereço for, por exemplo, meuprojeto.com.br, ele já vai pegar o protocolo do teu projeto, HTTP ou HTTPS, e já vai definir que o seu domínio é meuprojeto.com.br. Da mesma forma que o outro importar esse código JavaScript no nosso projeto.com.br, ele vai fazer essa mesma definição ali e já vai preencher o valor do domínio. Então eu não preciso colocar aqui na mão, eu não preciso fixar aqui na mão o valor do meu domínio. Depois eu vou criar uma variável, um atributo, instanciando uma função conexão. Então eu criei o meu atributo, o meu atributo com. Esse atributo ele instancia
uma conexão, um novo objeto conexão. Então aqui eu vou chamar o serve.com, que eu vou ter que chamar esse novo atributo aqui. E dentro da minha função conexão, eu vou criar um atributo dentro do meu objeto, né? Minha função aqui virou um objeto. Eu vou criar um atributo HTML, que eu vou chamar uma função HTML também. Então, essa função aqui no final que eu vou precisar chamar. Então, eu vou criar um serve.com.html para chamar minha função aqui html.com.html. Beleza. Por que eu estou criando um objeto e não estou criando uma função simples para chamar aqui? Por que eu não chamo só aqui um HTML, uma chamada aqui simples, HTML? Porque depois eu estou criando essa função para enviar uma conexão de dados, vai retornar um HTML simples, se eu precisar carregar uma imagem ou qualquer coisa do tipo, não uma imagem .jpg, uma .png, mas uma imagem que esteja convertido, por exemplo, a uma base 64, que em outros vídeos eu vou explicar essa conversão, mas eu posso chamar aqui, ou qualquer outro tipo de arquivo HTML. E depois eu vou criar uma conexão para caso eu queira enviar uns dados no formato JSON, e eu vou criar uma conexão para que ele verifique a resposta do meu servidor, né, se ele está sincronizar com o meu servidor. Essa função aqui ele não está sincronizando com o servidor, ele simplesmente, se eu clicar 5, 6 vezes aqui, ele vai chamar 5, 6 vezes a minha função, e não vai sincronizar uma espera do servidor. E eu vou criar uma função para sincronizar uma espera do servidor. Então aqui, continuando na função, eu criei a minha função aqui, HTML, e estou enviando os dados e a URL que vai ser chamada. Então aqui na minha função, eu vou enviar os dados, que vai ser, vou colocar aqui, eu posso colocar aqui teste. Vamos colocar aqui teste. Ainda não vou pegar os dados do formulário, eu vou colocar só aqui em teste. E a URL, registrar. Pode ser pode ser que eu tenha uma página registrar qualquer coisa, .php. Beleza, ele vai chamar ali. Aí o que acontece? Ainda não estamos trabalhando essa página aqui, depois a gente vai trabalhar. Então o que vai acontecer aqui? Ele vai chamar minha função com esses dados. Eu preciso que essa função ela espere uma resposta do servidor, para depois então emitir essa mensagem aqui, parabéns, sua conta foi criada, ou desculpe, sua conta não foi criada, caso tenha algum erro, né? Qual mensagem que eu vou exibir? Eu preciso esperar sua conta não foi criada. E aí eu preciso esperar o servidor me responder, eu preciso esperar a função me responder aqui para dizer qual mensagem que eu vou exibir aqui para o usuário, né? Então eu vou retornar a função, vou criar uma nova promessa, né? Uma promise. Então eu vou colocar aqui um retorno, uma new promise. E aí nesse retorno aqui, no resolve, eu vou ter o retorno dessa promessa aqui, que eu vou colocar aqui a função resolve. Então deixa eu só tirar essa parte aqui. Vou colocar, basicamente ela vai ficar isso aqui, resolve. E aí pode ser um sucesso ou uma falha. Eu posso também colocar dentro de uma condição, if sucesso, né? A estrutura de condição estou fazendo aqui só para exemplificar. E aí coloco um resolve, falha. E aí isso daqui eu posso colocar esse resolve aqui, quando terminar de executar todo o algoritmo aqui dentro, ele vai me retornar um
um resolve da condição de if ou um resolve da condição de else. Ou posso colocar mais condições aqui. Tá? Então aqui, a segunda coisa que eu vou ter que fazer aqui, ó, eu estou criando uma promessa. Então eu preciso colocar aqui, ó, que eu vou instanciar isso em uma variável. E eu preciso chamar esperar aqui, ó, pedir para esperar. E colocar um async aqui para dizer que essa função ela vai ser sincronizada aqui. Ela vai aguardar aqui, ó, vai esperar toda a execução dessa função aqui, para depois ele preencher a minha variável e depois então exibir a resposta que eu quero. Por que eu tenho que fazer esse processo todo? Porque aqui no JS, infelizmente, ele não vai esperar preencher o formulário, o valor da variável, para ele depois verificar aqui se vai executar ou não. Se eu estiver validando, por exemplo, a RESP, essa condição aqui, se ele não preencher a variável, ele já vai me dar uma resposta aqui. Ele já vai me dar uma resposta aqui, mas não condizente com a resposta daqui. Simplesmente essa variável não vai ser preenchida. Ele vai verificar que RESP não é igual a sucesso e aí já vai me dar esse erro. Porém, se eu olhar lá no servidor, a conta vai ser criada. O que aconteceu foi só que o JavaScript não esperou a execução dessa função e já me deu uma resposta de retorno. Não foi criado, mas a conta foi criada. Então eu preciso sincronizar a função aqui, async, colocar um wait aqui para dizer que essa função aqui é que eu vou aguardar, e na função eu preciso colocar um retorno, essa new promise aqui, para eu dizer que isso daqui é uma promessa e que precisa esperar ser executado para depois retornar. E aí sim, aí depois desse retorno é que ele vai verificar, vai continuar a rodar o código. Seria o equivalente a para resumir a história, um equivalente a espera aí que eu estou trabalhando aqui e daqui a pouco segue com o algoritmo, tá? Aguenta aí um minutinho. Só para entender em palavras mais fáceis de entender. Então isso tudo aqui que eu criei vai fazer isso. E aí dentro dessa promise aqui, eu preciso conectar com o meu servidor. Então vou criar essa variável aqui, ó, xHTTP, e vou criar um novo objeto. Ó. Esse objeto aqui, ele conecta com o meu servidor. Na verdade, ele cria um Ajax para conectar com o meu servidor. Então aqui, eu vou chamar, eu já instanciei esse objeto dentro dessa variável aqui. Então dentro dessa variável, eu vou chamar essa função aqui, onReadStateChange, ou seja, ele vai chamar essa função aqui, só ajeitar aqui o código. Opa, alguma coisa deu errado aqui, tá? Não, foi isso aqui. Tá, beleza. Então aqui eu já ajeitei aqui, ó. Eu coloquei um objeto e aí eu instanciei um outro objeto dentro desse objeto e aí eu instanciei uma função aqui, ó, dentro desse objeto. Essa função ele vai me retornar uma promessa e dentro do algoritmo dessa promessa aqui eu vou conectar em um servidor. E aí, essa função aqui, ele vai esperar o retorno desse servidor. Ou seja, quando o estado de leitura mudar, ou seja, eu fiz a chamada, quando o estado de leitura mudar, ou seja, já foi respondido, e aí eu vou executar essa função aqui, essa condição, if. E aí, mais aqui abaixo, eu vou colocar, ó, xHTTP, vou abrir aqui o método e a URL que eu vou mandar, vou colocar um cabeçalho aqui, ó, do tipo de conteúdo, um conteúdo simples, o mesmo conteúdo que a gente usa lá no form EncType, a gente coloca aqui.
E aí eu executo aqui o send com os dados que eu quero. E aí, beleza. Isso daqui já criou minha conexão com o servidor. Isso daqui já criou minha conexão com o servidor e já fez a chamada da conexão. Isso aí, se vocês colocarem uma URL aqui na chamada da função, uma URL e um dado qualquer, ele já faz a chamada da função e já executa. Beleza. E aqui, essa função está ficando um pouquinho grande, mas eu estou tentando explicar detalhadamente tudo para que, quando aconteça algum erro, você saiba exatamente qual foi a função ali que aconteceu o erro. Tá? Mas se tiver dúvida, pode colocar no comentário aí. Eu sei que está ficando um pouquinho extenso, mas é muito tranquilo para a gente entender aqui. Depois que a gente começa a entender, né, é muito tranquilo de trabalhar com isso. E aí, beleza. Então aqui, ó, eu peguei aqui, ó, se a leitura do estado aqui, ó, foi igual a 4, ou seja, ele já acabou de ler, e o status foi igual a 200, o que é o status 200? Quando você chama uma página que vem o status 200, 500, 403, lembra desses status? Aparece lá que a gente chama o navegador erro 404, erro 500, erro 200, não, quer dizer, 200 é sucesso, né? O 200 quer dizer que encontrou a página. Então, se o meu estado for 4, ou seja, a leitura já acabou, e o meu status for página encontrada com sucesso, então resolve aqui, que é a resposta da minha promise, a resposta de texto, o que o servidor me respondeu. E aí eu já imprimo aqui, ó, já retorno para a função. E aí aqui, peguei aqui, se o servidor me retornou sucesso, lá na página, nessa página aqui do servidor, eu vou rodar o algoritmo e se funcionar, eu vou escrever lá, ó, sucesso. Se falhar, eu vou escrever qualquer outra coisa. E ele vai verificar aqui. Essa resposta aqui foi sucesso? Beleza, parabéns, conta criada. Essa resposta aqui não foi sucesso? Desculpe, sua conta não foi criada. Então, esse código aqui vai conectar com o nosso servidor. Esse vídeo ficou um pouco extenso para vocês poderem entender legal como é que funciona. E depois eu vou criar, nos próximos vídeos eu vou criar mais 2 conexões. Essa conexão é interessante porque eu não vou criar para cada requisição do servidor. Eu vou criar uma vez só e toda vez que eu precisar conectar no servidor, eu vou chamar essa função. Então eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó, na chamada da função. Claro que eu vou chamar páginas diferentes. Eu vou usar aqui também, ó, para eu poder pesquisar o meu usuário. Né? Depois que ele criou a conta, vai logar de novo no meu sistema, eu vou usar essa função de novo para pesquisar o usuário. E depois, se eu precisar registrar aqui vamos supor que ele logou no jogo e vai criar um novo perfil, vai atualizar o avatar dele, passou de fase, precisa registrar a pontuação, eu só vou chamando essa função aqui para conectar no banco de dados. E aí eu envio o dado que eu quero e chamo a página que eu quero. Beleza? Então minha função vai basicamente, agora minhas funções vão conectar no servidor com essa chamada aqui. Gostou do conteúdo? Ficou um pouco complicado? Pode colocar dúvida no comentário que eu vou respondendo. Ficou tranquilo? Coloca a sugestão aí. Se alguém postar uma dúvida, se você souber a resposta, não tem problema, pode responder, porque aí você também já treina, já também ganha experiência com as dúvidas do outro, né? E não esquece de curtir e compartilhar aí o vídeo. No próximo vídeo a gente vai criar mais 2 conexões. Até a próxima!